Em História com a Nossa Senhora, ela começa muito antes de eu cogitar ser católica. Em uma aula de psicanálise, eu estava fazendo uma matéria que eu tinha bombado, né? Porque eu tive depressão durante o período da faculdade. E aí eu estava fazendo psicanálise, na verdade, né? Na verdade, psicanálise, só que o tema, essa segunda fase da psicanálise era análise, né? E tendo essa aula de análise, a gente estava trabalhando com Jung, os símbolos e os arquétipos. E um dia, a minha professora, ela falou sobre o arquétipo de Maria. Como Maria era vista como a mãe perfeita, né? Tão perfeita que o próprio Jesus ali havia escolhido, né, para que fosse a mãe dele. Ele a tornou perfeita, então ela passa a ser mãe de todos. Na época eu olhei assim meio torto, eu já olho torto mesmo, mas enfim, eu falei que estranho, né? E aí ela começou a explicar o porquê dessa devoção a Maria, e aquilo me chocou muito. Cheguei em casa e eu fui pro quintal e de repente eu comecei a pensar em tudo que eu havia passado com o meu filho no hospital antes dele morrer. E aí eu comecei a olhar Nossa Senhora como a mulher, a única capaz de compreender a dor que eu sentia por ter perdido meu filho com 17 anos. Meu filho tinha 17 anos quando faleceu de uma leucemia e ele sofreu muito, o tema é sensível, né? Ele tinha... A pele dele já estava descamando, a pele dele já estava saindo junto com os eletrodos. No último dia, ele falou pra mim assim: mãe, miséria não é uma criança passar fome, não é a pobreza, isso não é miséria. Porque isso se resolve, né? O homem tem capacidade para resolver isso, mas isso que eu estou vivendo aqui, isso é miséria. E não tem nenhum homem na face da terra que merece viver o que eu estou vivendo. Meu filho tinha 17 anos. Então, quando eu penso no calvário que a gente viveu, porque era aquele momento dele não ter